Amém. Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Também boa noite você, que está em casa nos assistindo pelo YouTube. Graças ao Senhor, mais uma vez nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. E o Senhor quer falar com cada um de nós. Como nós cantamos aquele hino, né? Deus deseja falar. E queria também estar encorajando os irmãos, aqueles que estão em casa, que estão assistindo essa mensagem, que possam dar o seu like, Se você ainda não é inscrito no canal, possa se inscrever e continuar encorajando a divulgação dessa palavra, amém? Louvado seja o Senhor, irmãos, pela palavra do Senhor, Eu queria nós chegamos na mensagem 6, desse semestre, que tem como tema, os irmãos lembram? Irmãos, lembram do tema desse semestre? Isso mesmo, será pregado este evangelho do reino. Irmãos, aqui nós chegamos à mensagem 6, desse alimento diário. Amém? A mensagem 6, a segunda desse volume, que tem como título, que fala, preparados para a vinda secreta de Cristo. Quem está se preparando? Amém? E o título dessa mensagem, dessa semana, é arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos falar junto? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, louvado seja o Senhor. E na semana passada, nós vimos a mensagem 5, que teve como título, seguindo a estrela da vinda do Senhor. Irmãos, e graças ao Senhor, que o Senhor, Ele tem falado de uma maneira bem clara essa palavra, sobre a questão do arrependimento, desse semestre, a questão da pregação do Evangelho. Então, essa mensagem, dessa semana que nós vimos e estamos desfrutando, fala sobre o arrependimento. E, graças ao Senhor, antes de eu ler esses versículos, eu queria chamar os irmãos para nós lermos aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, amém? Que faz parte da mensagem da semana passada, nós vimos esse versículo, mas é bom nós vermos novamente, 2 Pedro, Senhor Jesus. Amém. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler juntos? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Temos, porém, irmãos, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Louvado seja o Senhor. Esse versículo, o Senhor tem nos falado muito desse versículo, ultimamente. Então, irmãos, fala a questão de dar atenção à palavra profética, que fala, fazeis bem em atendê-la, Tem uma versão que fala, fazeis bem em dar atenção a ela, Por exemplo, quando você tem uma coisa que você julga importante, você dá atenção, ou não é verdade? Então, nós estamos vivendo um momento em que nós devemos dar muita atenção à palavra. E nós sabemos que nós estamos próximo à volta do Senhor. E eu queria ler um outro versículo aqui também, em Mateus 2, 2. Amém.
Senhor Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 2, amém? Senhor Jesus, amém. E perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela, né? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui nessa palavra da semana passada, né, da anterior, que falou sobre essa questão da seguir a estrela, e ali nós vimos muitos pontos que realmente nos ilumina. Um deles, irmãos, é que a questão ali de como que nós precisamos conhecer a palavra. Né, nós vimos que os magos ali, eles estavam seguindo a estrela e de repente eles foram para Jerusalém. Então, ali foi, né, mostrou para nós que nós, irmãos, precisamos, né, conhecer a palavra. Não é só apenas um conhecimento em termos de letra, mas conhecer e praticar a palavra. Então, ali é uma advertência para nós, né? E outro aspecto que nós vimos que alguns conheciam, sabiam onde o Senhor estava, mas eles não foram lá para adorar, como fala esse versículo aqui, né? E perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque isso é os magos, né, falando. E vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Mas os próprios que conheciam, tiveram conhecimento, né, que Jesus ia nascer em tal lugar, eles não foram lá para adorar. Então isso mostra, irmãos, que nós precisamos ser aqueles que não só conhecem a palavra, mas que nós possamos praticar a palavra. Por isso que quando eu li esse versículo aqui no início, né, falando a questão da palavra profética, né, irmãos, graças ao Senhor que o Senhor tem nos dado muitas palavras, e o Senhor tem falado muito sobre a questão de dar atenção à palavra profética, e praticar, né, como a questão da oração, né, de orar pelas pessoas. Quando nós praticamos, nós realmente temos experiência, é ou não é verdade? Então nós precisamos realmente praticar. E finalizando esse encargo aqui, queria ler também mais um versículo aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. 2 Timóteo. 2 Timóteo, Senhor Jesus. Amém. É isso mesmo, irmãos. 4:8, amém? Já agora, a de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Já agora a coroa da justiça me está guardada. Ó Senhor Jesus, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, então aqui, né, aqui Paulo é que falou esse versículo, né? A coroa da justiça, ele falou que estava guardada para ele. Mas ele falou que não era só para ele não, irmãos. É para todos quantos amam a sua vinda. Então, assim, a questão de amar, falar assim, se eu fizer a pergunta, ou alguém nos fizer a pergunta, você ama o Senhor? Certamente nós vamos falar, eu amo o Senhor. Na verdade, nós até somos falhos, né? Amamos ainda muitas coisas, né? Mas no fundo nós amamos o Senhor. Só que esse amor, ele precisa aumentar, né? Mas aí quando fala assim, você ama a vinda do Senhor? Aí talvez nós já ficamos assim, né? Puxa. Então, o que eu queria passar, irmãos, é que, né, nós não só precisamos amar o Senhor, nós também precisamos amar a vinda do Senhor. Porque se nós amarmos a vinda do Senhor, nós vamos apressar a vinda dele. Então eu estava assim pensando, por exemplo, nós como a igreja, né, como aqueles que creram, né, fazem parte da igreja. E como a igreja, nós somos a noiva de Cristo. Né, nós vamos nos tornar a esposa, né, do Senhor. Mas hoje nós somos a noiva, irmãos, e nós estamos sendo preparados. É ou não é verdade?
Então, por exemplo, nós estamos vivendo uma era agora que é uma era de nós estarmos nos preparando. Então, por exemplo, estava lembrando, né, da experiência do casamento. Por exemplo, quando duas pessoas estão tendo comunhão, né, para se casar, nós tivemos experiência de alguns casais, né, recente, né? Você está preparando, que você gosta um do outro, você fica torcendo para esse dia chegar, não é verdade? Embora tenha muitas coisas que você tem que fazer, mas você fica desejando esse dia. Então, irmãos, ali você procura o quê? Está preparando. Ninguém quer casar despreparado, né? Então, assim, às vezes a gente deixa preparado na última hora, né? Eu lembro quando eu fui casar, né? Há uns 15 anos atrás, né? Não tem muito tempo, né? Mas, assim, eu lembro que tinha que preparar os móveis e tal. E a Maria, a mesma coisa, né, irmãos? Só que, graças ao Senhor, que ela já tinha preparado algumas coisas muito antes, né? Então, ela foi mais diligente que eu, talvez, né? Mas, assim, mais importante é que nós precisamos nos preparar. Então, a volta do Senhor está muito próxima, irmãos. Então, assim, realmente, que nós possamos amar a vinda do Senhor. E amar a vinda do Senhor é apressar a vinda do Senhor. E eu estava vendo a questão do reino, está falando o tema dessa mensagem, né? Questão da pregação do Evangelho do Reino. O reino, irmãos, é uma questão de nós semearmos. Né? Às vezes nós queremos que nós pensamos que Deus quer que nós façamos muita obra. Claro que nós estamos aqui para servir o Senhor. Mas, irmãos, o que Deus quer que nós façamos é semear. Semear a palavra. Por isso, quando fala assim, a questão de nós estarmos praticando a palavra profética, né? Às vezes a gente pensa assim que quer fazer muita coisa. Claro, né, que Deus vai trabalhando, vai nos aperfeiçoando. Mas se você, por exemplo, esperar você estar preparado para fazer alguma coisa, talvez você não faça nada. Então, às vezes a gente pensa que simplesmente falar para uma pessoa, posso orar por você? É pouca coisa. Não é, irmãos. Né? Nós temos visto que os irmãos, às vezes, dão um testemunho que quando você fala isso para a pessoa, né, que deixa escapar essa frase, aí a hora para a pessoa, ali às vezes abre uma porta, irmãos. Então isso mostra que é uma questão de nós semearmos. Né? Ali às vezes você, além de orar, a pessoa abre, você já passa um livro, né? Eu não sei se os irmãos viram um testemunho, eu vi um testemunho desses dias, que os irmãos colocaram, uma pessoa que, pelo que eu entendi, ela tinha tentado até suicídio. Não é? Não sei se os irmãos lembram. Aí alguém orou por ela, e depois ainda supriu ela com livros, né? Aí ela estava dando testemunho. Então, está vendo o resultado? Né? Isso é o fruto, irmãos, de nós praticarmos a palavra profética. O Senhor leva-nos a praticar. Né? Nós não sabemos muita coisa, mas nós queremos ser úteis na mão do Senhor. E graças ao Senhor, mas voltando agora para o encargo dessa palavra, queria ler aqui novamente, Mateus capítulo 3, né? Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 3. Ó Senhor Jesus. O versículo 2 é o encargo, mas eu queria chamar os irmãos para nós lermos o versículo 1 também, amém? Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 3, versículo... Vamos ler do 1 ao 4, amém? Amém. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pele de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Amém? Então, irmãos, o encargo dessa semana, que é o título dessa mensagem, fala, né, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Irmãos, aqui nós vemos no versículo 2, né, que fala, esse versículo fala, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem falou aqui foi João Batista. E nós vimos um pouco sobre João Batista, que ele
podemos dizer, o Alessandro no início, que parece que ele falou algo dentro disso, né? Que João, irmãos, ele foi alguém que ele veio para introduzir o rei, né? Preparar o caminho do Senhor, que é o que fala o versículo 9 mais à frente, né? Ó Senhor Jesus, versículo 3. Então, irmão, João Batista, ele veio para preparar o caminho para o Senhor. Então, o que ele falava? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, naquela época, né, nós sabemos que o Senhor ia fazer a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Da Antiga Aliança para a Nova Aliança. Né? E João Batista veio para introduzir o Senhor, preparar o caminho do Senhor. Então nós vimos que ele é alguém realmente muito especial. Realmente nesse aspecto, irmãos, e ele realmente ele pregou. O Senhor usou ele nesse aspecto. Até o versículo 3 fala assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João, irmãos, ele veio, e nós vimos uma história que aqui fala que ele estava no deserto. Então mostra que ele já quebra alguns princípios, né? No sentido assim, a questão da tradição, que ele era da linhagem de sacerdote. Seu pai era sacerdote, né? Que fala, nós vimos isso, Zacarias, e ele também era da mesma linhagem. Então, se fosse olhar, ele deveria estar no templo, não era? Mas ele veio para quebrar essa questão dos conceitos, né, irmão? Ou seja, Deus queria fazer uma mudança, irmãos. É isso que nós precisamos perceber, né? Deus quer que nós tenhamos uma nova experiência, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Então, João Batista, ele veio e a sua alimentação era diferente do sacerdote. Então, isso mostra que ele quebrou a tradição. Então, irmãos, isso aí, por quê? Porque o Senhor queria usar ele para introduzir, né, uma nova era. Irmãos, o rei estava voltando. Aliás, o rei estava vindo, né, que era o Senhor Jesus. Então, irmão, João Batista, ele praticou, ele fez a introdução, introduziu o Senhor. Mas nós também vimos nessa semana que João, ele também teve as suas falhas. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, que nós precisamos aprender, né? Nós não queremos aqui falar mal de João Batista. Pelo contrário, né? Nós queremos aprender com a experiência dele. Então, se ele foi alguém que introduziu, né? Aqui fala que o versículo 3, né? Perdi a parte aqui. Senhor Jesus. Estava qual capítulo? Perdi aqui. 3. Amém. No versículo 3 fala assim, a parte B fala assim: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Preparai o caminho do Senhor. Irmãos, o Senhor precisava que o caminho para ele fosse preparado. Irmãos, aplicando para nós hoje, o que é preparar esse caminho? Né? Que caminho? Na verdade, irmãos, o Deus, ele precisa ter o caminho em cada um de nós. E o caminho que o Senhor tem em nós é o nosso coração. É ou não é verdade? Se o Senhor quer entrar, quando nós cantamos esse hino, primeiro Deus quer entrar, mas onde o Senhor quer entrar em nós? O Senhor quer entrar no nosso coração. Né? Por isso que arrepender, né, naquela época, não, era uma mudança de meta, né? Mudança de direção. Então nós precisamos ter uma mudança de vida. Né? Às vezes nós até já cremos no Senhor, já recebemos o Senhor, mas será que nós temos vivido diante do Senhor? Um viver de comunhão? Né? O nosso coração, será que tem sido ganho pelo Senhor? Então João Batista fala a questão dele endireitar os caminhos do Senhor. Então, irmãos, que nós precisamos ter uma mudança de atitude. O Senhor muda nosso coração. Né? Será que nosso coração, como que está para com a volta do Senhor? Será que nós temos buscado as coisas do mundo? Né? É claro que nós precisamos, né, irmão? Nós estamos no mundo. Né? Os jovens estão estudando, estão se preparando, trabalhando. Mas, irmãos, o nosso foco precisa ser o reino.
Então, isso é uma advertência para nós, né? Até mesmo a questão das reuniões, irmãos. Quando nós estamos preparando para vir para as reuniões, como que nós estamos nos preparando? Será que nós estamos orando, desfrutando do Senhor, orando pelos irmãos? Então, tudo isso, né, a questão de endireitar o caminho do Senhor, também aplica a nós, ao nosso coração. Se nós queremos ser aqueles que apressam a vinda do Senhor, precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Então, louvado seja o Senhor. E eu queria também aqui mostrar um outro versículo. Jesus falou a mesma coisa, irmãos, no capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Daí por diante, amém? Quem achou, vamos ler juntos? Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aqui já, Jesus que falou a mesma coisa que João, né? Eu até, não sei se os irmãos têm acesso, né, a versão King James, tem uma parte, a parte final desse versículo, fala assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, irmãos, se João falou que estava próximo, né, quando Jesus falou, ele mesmo falou. Então, ele sendo, embora ali ele ainda não tinha passado pela morte, mas ele já tinha vindo. Então, ele falou que o reino estava próximo. Irmãos, então, graças ao Senhor que o Senhor falou a mesma coisa. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E nós temos visto ver essa palavra, né, arrepender, ela tem um significado, é uma mudança de direção. Né? Nós aprendemos isso, o que é arrepender? É uma virada de 180 graus, né? E é verdade. Em certo sentido é isso mesmo. Se você está indo para uma direção, 180 graus significa que você volta, né, só estou olhando para cá, eu volto para cá. Só que às vezes nós fazemos 180, depois fazemos mais 180, né? Fazemos 360, voltamos para o mesmo caminho. Mas o Senhor quer que nós façamos uma conversão realmente. É uma mudança de vida, né, irmão? Então, assim, o arrependimento é uma mudança de mente, né? Mas o Senhor nos mostrou mais recentemente, irmãos, que é mais do que isso. Né? Não é só apenas uma mudança, é uma mudança de esfera. Então eu queria ler aqui também, Apocalipse, capítulo 1. Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 e 10, amém? Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Perdão aqui que é isso mesmo. Apocalipse 1, versículos 9 e 10, amém? Vamos ler junto então, quem achou? Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Amém? Vamos ler o 10 novamente? Achei-me em espírito. Amém. Amém. Então aqui, o versículo 9, né, fala a questão que João fala, né? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino. O versículo 9 fala assim: achei-me em espírito. Irmãos, esse é o verdadeiro arrependimento. Né? Há uma mudança de esfera. Né? O arrependimento, irmãos, é nós deixarmos a nossa esfera, né, carnal, de viver na nossa vida da alma e viver no espírito. Só dessa maneira, irmãos, Deus pode nos usar. Né? Eu estava lembrando daquele versículo de Mateus, né, quando o Senhor falou assim, que quem quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, nós hoje precisamos, né, negar nós mesmos, mas
seguir o Senhor, tomar a nossa cruz. Mas como nós fazemos isso se nós não estivermos no Espírito? Então nós precisamos usar o nosso Espírito. Mas usar o Espírito, nós já sabemos que é uma questão de exercício. Né? Por exemplo, na reunião, os irmãos chamam nós para nós desfrutarmos o versículo, nós falarmos os hinos. Tudo isso é o quê? Uma esfera para nos levar para o Espírito. Porque quando nós estamos no Espírito, Deus pode falar conosco. E Deus pode revelar para nós a sua vontade. Por isso que o versículo 10, né, fala assim: achei meu Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim. Irmão, quando nós estamos no Espírito, nós conseguimos ouvir o Senhor. E também conseguimos ouvir os irmãos. Então isso mostra que nós precisamos mudar de esfera, né? Sair da esfera da nossa alma, né, nossa mente, e entrar na esfera do Espírito. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então louvado seja o Senhor. E o versículo 9, irmãos, João falou assim: eu, João, né, irmão vosso, companheiro na tribulação e no reino. Amém? Aqui fala assim: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Então são 3 palavras, né? Na tribulação, no reino e na perseverança. Irmãos, essa mensagem, né, que tem como título arrepender porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, por que João Batista falou esse aspecto? Arrepender porque está próximo o reino do céu. Irmãos, o reino de Deus, né, nós vimos no alimento diário, na página 9, os irmãos podem revelar que o reino de Deus, ele existe de eternidade a eternidade. É muito importante nós entendermos isso. Mas quando João Batista falou, ou o Senhor Jesus falou, que estava próximo ao reino dos céus, irmãos, hoje nós estamos na era da igreja. O Senhor Jesus veio, né, ele, como rei, né, como homem, ele passou por todo o processo da humanidade, ele morreu, mas não ficou na morte, ele foi à cruz, morreu para nosso lugar, e ele também efetuou a redenção, e ele se tornou o Espírito. Graças ao Senhor. Que isso foi há praticamente 2000 anos atrás, não é isso? Então, irmãos, naquela época, né, aqueles que creram no Senhor naquela época, eles receberam o Espírito Santo. Né? Então ali começou a era da igreja. Então podemos dizer, o reino dos céus ali teve início. E nós estamos hoje, irmãos, também na vida da igreja. Então, o que estava chegando quando João falou? Era a realidade do reino. Né, que é a vida da igreja. A igreja é a realidade do reino dos céus. Mas, irmãos, agora, né, nós também, o rei, aqui no alimento diário fala também que não é só a era da igreja, é também a era do reino milenar, não é isso? Então, irmãos, isso compreende o reino dos céus. Então, se João, naquela época, falou que arrepender porque está próximo o reino dos céus, era que estava próximo à realidade. Graças a Deus que hoje nós estamos na realidade, irmão. Você não sente grato ao Senhor? Né? Nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos no Novo Testamento, na era da igreja. Então hoje nós temos a experiência, né, de poder voltar para o Senhor, de viver no Espírito. Mas só que nós agora, irmãos, a questão do arrependimento para nós hoje não é só a questão da realidade, está próximo à manifestação do reino. Né? Tem se falado, os irmãos têm mostrado que a volta do Senhor está próxima. E o Senhor tem nos dado muitas experiências, não é, irmãos? E nessa palavra também, foi nos dado um encargo, irmãos, que queria ler aqui também com os irmãos, em Mateus capítulo 3, avançando aqui um pouco. Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 3, versículo 11, né? Oh, Senhor Jesus, amém. Amém. Oh, Senhor Jesus, amém. Amém? Aqui no versículo 11, vamos ler junto? Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim
é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Então aqui, irmãos, fala que João, né, aqui o tema aqui fala o testemunho de João. Então ele falou: eu vos batizo com água para arrependimento. Então João naquela época, né, quando ele batizava com água para arrependimento. Mas o versículo ele continua e fala assim: mas aquele que vem depois de mim. Quem que ia vir depois de João? Senhor Jesus. Aqui fala, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmãos, a questão do batismo, né, aqui, muitas às vezes até interpretam esse versículo, em vez de colocar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, às vezes coloca assim, ou com fogo. Interpretam que esse batismo significa, traduz tipo assim, uma pessoa, se não arrepender, ela vai ser batizada com fogo, que é o lago de fogo. Por um lado é verdade, não é verdade, né? Mas, irmãos, se essa palavra o Senhor, aqui ele falou, ele batiza com água e com fogo. Irmãos, por que a questão do batismo? O batismo, como nós vimos, né, é uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Mas é mais do que isso, é nós estarmos noutra esfera. Então, graças ao Senhor, irmãos, que nós que cremos e arrependemos, aqueles que creram e arrependeram, tiveram a experiência de receber o Senhor. Mas, irmãos, Deus não só quer nos dar, né, o Espírito, a vida, a igreja, mas Deus quer também nos dar o reino. Você quer só ser salvo? Ou você quer reinar com o Senhor? Quem quer reinar com o Senhor? Irmãos, nós precisamos ter esse desejo. Né? Nós queremos reinar com o Senhor. Por isso que esse batismo com fogo é necessário, irmãos. Eu queria ler aqui também outros versículos, né? Senhor Jesus. Aqui a questão do batismo do Espírito Santo, é importante a gente ver esse versículo, eu anotei também. Em João 20, vamos ler esse versículo também, né? João 20, versículo 22. Senhor Jesus. Amém? Amém? Quem achou diz amém. Vamos ler junto então. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então aqui, irmãos, aqui fala João 20, né, a questão dos discípulos. Então, irmãos, aqui fala que eles receberam o Espírito Santo. Então, irmãos, hoje, né, se você que está aqui pela primeira vez, ou você ainda não teve essa experiência de receber o Senhor como seu Senhor, é uma oportunidade. Né, aqui, né, a Bíblia fala em João 3 sobre nascer de novo, irmãos, que é receber a vida de Deus. Então, nascer de novo é receber a vida de Deus, é receber o Espírito Santo. E quando nós cremos no nosso coração, invocamos o nome do Senhor e chamamos Ele com o nosso coração, ó Senhor Jesus. Se nós fazemos isso de coração, o Senhor entra no nosso espírito. Então, irmãos, isso é uma experiência que todas as pessoas precisam crer. Por isso que nós temos a oportunidade hoje de pregar o Evangelho. Então, irmãos, até mesmo na nossa família, irmãos, até às vezes nossos pais, né, os nossos irmãos, será que eles já tiveram essa experiência de receber o Espírito Santo? Então o Senhor está nos dando essa oportunidade, nessa era, irmãos, de levar as pessoas à salvação. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho, né, orar com as pessoas, levar a literatura. Tudo isso é o que? Cooperar com a volta do Senhor. E não só isso, Deus não só quer salvar, né, mas Deus quer também nos levar a crescer. Né, aqui também eu queria ler, que é a parte B,
né, a questão do batismo, não só o Espírito Santo, mas também a questão do fogo. 1 Pedro, capítulo 1. Amém. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Amém? Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém? Versículo 6 fala assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O que o Senhor quer obter no fim, irmãos? A salvação da nossa alma. Então, irmãos, para Deus salvar a nossa alma, nós precisamos passar por esse processo, que é de nós sermos transformados, né? Aqui o versículo 6 de 1 Pedro, que nós lemos aqui, fala: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, essa questão do batismo, né, com fogo, na verdade, né, o Senhor Ele quer nos provar a nossa fé, que é o versículo que nós vimos aqui, né, o versículo 7 fala assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Irmão, a nossa fé, ela precisa ser provada. E aprovada, né? Então, por exemplo, o fogo às vezes vem, é para queimar as impurezas. É ou não é verdade? Eu estava lembrando a questão do ouro, né? O ouro mesmo, físico, né? Que nós temos aqui. Por exemplo, a aliança, né? Quem tem aí uma aliança, algo de ouro, sabe mesmo que esse ouro, para chegar nesse brilho aqui, né? Não é o ouro grosso que você pega na natureza, né? Ele passa por um processo. Então, irmãos, Deus, quando Ele nos salvou, Deus tem um objetivo. É nos levar à glória. Né? Deus quer nos glorificar. O que é a glória, irmãos? A glória é Deus ser expresso em nós. Né? Por isso por que Deus não brilha muito em nós, talvez? É por causa da nossa vida da alma, né? Do nosso ego. Então, assim, irmãos, por isso que nós precisamos passar por esse processo de ser purificado. Então, às vezes o fogo vem, irmãos, e se nós não estivermos, né, no Espírito, nós não conseguimos perceber. E às vezes o fogo passa e nós murmuramos e perdemos a oportunidade de ser transformado. Então, Pedro aqui, ele falou, né, nisso exultais. Então, irmãos, tem irmãos passando, todos nós, eu creio, que estão passando por tribulações. É ou não é verdade? Às vezes no trabalho, né, o Senhor usa todos os ambientes, irmão, usa o trabalho, na família, com os familiares. Mas, irmãos, precisamos ter um objetivo, que o Senhor quer nos transformar, né? O Senhor quer transformar nós de pedra bruta em esse ouro que brilha, irmãos. Você quer brilhar? Você quer ser útil para o Senhor? Eu quero ser útil para o Senhor, irmão. Né? E muitas vezes nós esquivamos, né, do trabalhar do Senhor. Né? Tem até um hino que fala: não vou me de esquivar. Então, irmãos, nós possamos ter essa meta, né? Nos manter diante do Senhor, estar no Espírito, perceber que Deus quer usar toda a circunstância para trabalhar em nós. Então, louvado seja o Senhor. E eu queria ler aqui também um outro versículo, 1 Pedro também, capítulo 4, versículo 12, amém? Senhor Jesus, amém?
1 Pedro 4,12 fala assim, quem achou, vamos ler junto? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma vos estivesse. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes de Cristo. Vos alegreis exultando. Amém? Vou ler de novo esse versículo. Pelo contrário, alegrai-vos. Irmãos, alegrai-vos. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Amém? Irmãos, aqui fala assim, então, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, nós não estamos sofrendo sozinhos. Que nós sabemos que o Senhor está conosco. Às vezes nós esquecemos disso, que tudo, até mesmo o sofrimento que nós passamos, irmãos. Tem um outro versículo que fala que a nossa irmandade também passa as mesmas experiências. Então nós não estamos passando sozinhos. E o Senhor está conosco. Louvado seja o Senhor. Só que muitas vezes nós esquecemos disso, que o Senhor está conosco. Então nós precisamos realmente buscar o Senhor. Estar usando o nosso espírito, invocando, orando, desfrutando da palavra. Irmão, porque a palavra nos ilumina, irmãos. Às vezes nós não entendemos porque nós estamos passando certa situação. Mas por meio da palavra, por meio até mesmo das reuniões, os irmãos, o Senhor às vezes nos ilumina e mostra para nós o que nós estamos passando. E quanto mais nós murmuramos, mais é demorado esse processo. Então o caminho é nós realmente estarmos no Espírito. E está dizendo sim, amém para o Senhor. Quanto mais nós estivermos abertos para o Senhor, mais rápido Ele vai nos transformar. Então louvado seja o Senhor. E finalizando aqui também nesse aspecto, eu queria ler um Salmo 36, 9. Salmo capítulo 36. Amém. Senhor Jesus. 36, versículo 9. Amém? Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Pois em ti, amém, em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Amém? Então, irmãos, se nós estamos na luz, nós vemos a luz. Um irmão compartilhou algo interessante, irmãos, que o fogo, ele primeiramente não vem para queimar, ele vem primeiro para iluminar. É ou não é verdade? Então, primeiro, ele não vem para queimar, ele vem primeiro para nos iluminar. Às vezes, muitas coisas, irmãos, o Senhor não quer nos disciplinar, podemos dizer assim. Mas por nós não entendermos, ou nós insistirmos, no nosso jeito, o Senhor então precisa levantar a situação, para queimar as impurezas. Então, meus, por isso que nós precisamos da luz do Senhor. Por isso nós precisamos dessa mudança de esfera. Essa questão do arrependimento, porque está próximo ao reino do céu. Irmãos, é uma mudança de esfera. Precisamos voltar para o nosso espírito. Usar o espírito para que Deus possa nos iluminar. Tem coisas que nós não precisamos passar, irmãos. Se o Senhor nos iluminar e nós arrependermos, nós não precisamos passar. Até mesmo aprender com o erro dos irmãos, Às vezes nós vemos certas pessoas passam certas situações, irmãos. Eu falo isso para, às vezes até os jovens, adolescentes. Muitas coisas não precisamos passar. Às vezes o irmão já passou uma experiência e você vê que ele passou, você pode aprender com ele. Então isso é o quê? Isso é aprender com os erros dos outros, Então louvado seja o Senhor. Mas amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos estar encorajados, irmão. Esse fogo, ele veio para queimar, mas ele também veio para nos transformar. Não é para desanimar. Eu queria aqui ir para mais um item, Em Mateus, capítulo 3,
Senhor Jesus, voltando aqui a respeito de João Batista, né? Capítulo 3 de Mateus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Versículo Mateus 3, versículo 13. Amém. Senhor Jesus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Versículo 16, vamos ler até o 17, amém? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que eles abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então louvado seja o Senhor, irmãos, que nessa semana, irmãos, um dos itens do alimento diário mostrou, irmãos, que João Batista, ele foi muito usado pelo Senhor. Mas João também, nós podemos aprender com ele na experiência da questão de que ele falou do batismo aqui, por exemplo, aqui fala, né, a questão do batismo de Jesus. Aqui fala no versículo 13, né, fala assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Certo, irmão? Então, João, ele foi colocado, né, pelo Senhor para introduzir esse caminho. E aqui nós vemos o bom exemplo do Senhor, né, que ele, como homem aqui, ele foi para ser batizado por João. Então, eu achei muito interessante no alimento diário, mostrou, irmãos, que Jesus, mesmo ele sendo, né, o próprio Deus, ele não rejeitou isso. Então, ele sabia que era para cumprir a justiça de Deus. Então, irmãos, João, até aqui quando ele aproxima de João, né, João fala assim, então aqui Jesus, né, aproximou-se dele, né? Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? É verdade, né? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então João batizou Jesus, né? Então aqui, irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele batizou. E o outro versículo fala assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, irmãos, aqui podemos dizer, João batizou Jesus. Então aqui o Senhor, ele cumpriu a justiça de Deus. E aqui fala que o Espírito de Deus veio e ungiu. Então, irmãos, aqui podemos dizer que o ministério de João poderia terminar aqui. É ou não é verdade? Então, aqui, João poderia batizar o Senhor Jesus, e a partir desse momento ele poderia seguir o Senhor. Só que não foi isso que aconteceu, né? Ele continuou tendo seu ministério. E isso foi uma advertência para nós, irmãos, porque nós não podemos concorrer com o Senhor. Né, irmãos? Quando a gente fala isso, essa palavra, ela é muito profunda, irmãos. Eu não sei nem se eu toquei, nem consigo transmitir isso para os irmãos, mas nós não podemos concorrer com o Senhor. E nós, irmãos, nós temos a natureza em nós. Eu não li esse versículo, mas os irmãos lembram que nessa semana falou que quando os fariseus aproximaram de João Batista, ele falou para eles assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, irmãos, por que João falou isso? Na verdade, nós podemos ver isso lá em Gênesis, quando o homem pecou, Satanás ali, representado pela serpente, que o homem desobedeceu a Deus, né? Que o veneno entrou, irmãos, a natureza pecaminosa entrou no homem. E essa natureza, irmão, está em nós. Não adianta nós
espernearmos ou lutarmos, né? Ela está dentro de nós. Mas por isso que nós pregamos o Evangelho. Que quando nós cremos, outra natureza entra dentro de nós. É a natureza divina. Graças ao Espírito entre nós e começa a trabalhar em nós, irmão. Então eu também não li, nem lembro agora, mas na Epístola de João fala que a questão que dentro de nós tem a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Essa natureza, irmãos, ela nos induz a muitas coisas. E uma delas, irmãos, aqui eu estou falando assim, né, não sei se vai dar tempo de ler muitos versículos, mas mostrando que João, irmãos, João Batista tinha essa natureza. E nós também temos. Então, irmãos, nós queremos, às vezes, na vida da igreja, nós temos o nosso serviço. E Deus nos usa. Né? Mas nós nunca podemos nos orgulhar ou esquecer que o nosso serviço é para o Senhor. Irmão, às vezes nós estamos servindo o Senhor e nós estamos sendo muito úteis. Mas um dia, talvez Deus quer substituir você. Não é te abandonar, não é? Mas Deus talvez quer aperfeiçoar outros. E às vezes nós apegamos o nosso serviço e não queremos abrir mão. Né? Satanás, por exemplo, ele foi julgado, né? Ele não arrependeu, ele se orgulhou, mas ele devia ter entregado tudo para o Senhor. Mas ele segurou. Até hoje, né? O reino desse mundo está na mão dele. E o Senhor, quando Pedro fala isso, né? O Pedro Dong, mensagem, ele mencionou, por exemplo, o Senhor é tão, como é que eu posso dizer a palavra? Ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele não tomou dele, né? Mas o Senhor gerou a igreja. E por meio da igreja, o Senhor está tomando a terra. Por isso que a minha importância e a sua importância em servir o Senhor. Deus quer nos usar, irmãos. Deus não quer usar o nosso natural, mas Ele quer nos usar. Então, por exemplo, que quando nós estivermos, né, o Senhor nos pedir algo, o nosso serviço, né, nós não segurar com as nossas próprias mãos, mas entregar para o Senhor. Mas se João Batista, eu estava comentando com os irmãos, acho que na quinta-feira, se João Batista tivesse submetido aqui nesse momento, né, batizado o Senhor, e depois, agora, vou sair, né, de cena, ele seguiu o Senhor, irmão, ele não foi muito útil? Ele seria mais útil ainda. Então, só que nós vimos que ele continuou a pregar. Eu não sei, acho que eu quero, vamos ler aqui um outro texto, né? João 3, Senhor Jesus, o tempo está acabando, mas João 3, versículo 22. Senhor Jesus, amém. 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 Senhor Jesus, João 3, versículo 22, amém? 22 até o 24, amém? Vamos ver? Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não havia sido pois João ainda não tinha sido encarcerado. Irmãos, esse versículo é muito interessante, porque por que fala isso, né? Porque ele continuava com seu ministério. Aí vamos avançar aqui, versículo 26 também, 28. Eu vou pular alguns versículos, né? E foram ter com João e lhe disse: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Isso aqui ele falou. Então o versículo, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 26, e fala assim: e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão,
do qual tens dado testemunho e está batizando, e todos lhe saiam ao encontro. Irmãos, não sei se os irmãos percebem que aqui parece que os discípulos, né, como quiser aproximar de João. Então, irmãos, havia uma concorrência. Na verdade, eles deviam estar junto com o Senhor, batizando junto com o Senhor. Mas aqui, irmãos, aqui no início desse versículo ainda fala assim, e foram ter com João e lhe disseram, mestre. Irmãos, na verdade, essa palavra, né, mestre, aqui é uma questão tipo um título. Irmãos, às vezes nós amamos a ver a posição. Né? Nós devemos amar não a posição, mas a função. Né? Até mesmo no cristianismo, quantos amam a posição? Nós devemos ter a função, irmãos. Por isso nós temos cuidado até como que nós falamos, o que nós falamos, né? Nós tratamos os irmãos. Irmãos, o Senhor, nós não podemos concorrer com o Senhor. O Senhor não quer que nós concorremos com Ele. O Senhor quer que nós cooperemos com Ele. Né? E cooperar com o Senhor, nós precisamos abrir mão da nossa posição. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, por causa do tempo, né, eu não quero estender muito. Só queria mostrar, irmãos, que realmente nós precisamos ter esse coração, irmãos, de não concorrer com o Senhor. Devemos, né, quando o Senhor pedir, nós entregarmos. Né, se nós estamos servindo o Senhor hoje, é pela misericórdia. Né, nenhum de nós somos dignos. Né, e que o Senhor guarde o nosso coração, de ter o nosso próprio ministério. Né, e que nós possamos cooperar com o Senhor. Amém? Por causa do tempo aqui, eu não vou estender mais, amém? Que o Senhor possa nos guardar, irmãos, e nos fazer simples na vida da igreja. Né? Louvado seja o Senhor. Eu gostaria aqui de terminar, né, fazendo uma oração, amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que nós temos de estar recebendo essa palavra. Senhor, sabemos que o teu reino está próximo, e o Senhor nos chamou, e o Senhor tem nos chamado ao arrependimento. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que hoje nós podemos cooperar com o Senhor. Por isso, abençoa cada irmão, Senhor, cada irmão que está aqui, e cada irmão que está na sua casa, ouvindo essa mensagem, Senhor. Senhor, nos dá um coração de arrependimento. Senhor, nós queremos mudar de esfera, Senhor. Nós não queremos só ter uma mudança na nossa mente, mas queremos que o nosso coração mude, Senhor. Senhor, e queremos ver a tua vontade. Queremos cooperar com o seu reino. Nos livra, Senhor, de buscar glória para nós mesmos, de buscar uma posição nesse mundo. Nós queremos estar aqui para servir o Senhor, cooperar com a sua vinda. Por isso, abençoa cada irmão, Senhor. Abençoa cada um na sua casa, no seu trabalho, Senhor. Aqueles que têm passado por tribulações, por este fogo, Senhor. Mas que o Senhor leve os irmãos a cooperar com o Senhor, a não murmurar. Que sofrimentos possam não ser um tropeço para os irmãos, mas possa ser um momento para transformar cada um de nós. Senhor, muito obrigado, Senhor. Leva-nos a estar diante do Senhor e poder aproveitar as oportunidades para o Senhor crescer em nós e nos usar para mudar essa era. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um em nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia.